Oi, meu nome é Larissa Fulana de Tal e convido você para olhar, primeiro, para um breve histórico da imagem em movimento e, por fim, exercícios de pensar a montagem e edição de vídeo. Vamos lá? Você tem percebido que cada vez mais somos mergulhados cotidianamente por imagens, seja imagem estática ou em movimento? Quer ver só quantas horas por dia você passa na frente da tela? Sim, tela do computador, TV ou celular. É tão natural o nosso dia a dia que parece que sempre foi assim. Mas não foi. E foi assim que as pessoas reagiram à primeira exibição pública dos filmes dos irmãos Lumière. Esse que acabamos de assistir é a chegada do trem na estação. A projeção causou desespero nas pessoas, pois elas tiveram a sensação que o trem passaria por cima delas. Você está rindo, né? Mas não acha que é algo do passado, não. Quer ver só? Você se assustou? Mas bem, há um grande debate sobre as dimensões criadas pela imagem, assim como uma extensa reflexão e estudo de quem realmente criou o cinema, pois há uma perspectiva que desde os brinquedos ópticos já estava nascendo o cinema. Podemos dizer que o cinema nasce em uma feira de invenções e experimentos, mas tem uma questão que realmente impulsiona o surgimento do cinema de como conhecemos. O cavalo tira ou não tira as patas do chão quando ele corre? O quê? No final do século XIX, Edward Muybridge era um fotógrafo conhecido pelos estudos de captar os movimentos dos animais e foi contratado por um grupo de apostadores de corrida de cavalo, com a seguinte questão: o cavalo, quando corre, tira ou não todas as patas do chão? Assim, o fotógrafo instalou 12 câmeras com dispositivos automáticos na pista para captar cada movimento do animal e comprovou que... Tcharam! Olhe com calma. O cavalo tira. Você percebeu que são 12 fotografias em sequência que dão um movimento? Desta forma, é importante lembrar que o vídeo deriva da fotografia. Essa mesma técnica também fundamenta os desenhos animados que assistimos. Percebeu que essa mesma técnica está presente nos famosos GIFs das redes sociais? A história sempre é mais complexa, sempre é feita por diversas pessoas, e no caso do cinema é feito por muitas mãos e olhares, né? Mas citarei aqui alguns nomes. Lembra do filme A Chegada do Trem na Estação dos Irmãos Lumière? Eles foram os responsáveis pela criação do cinematógrafo. O cinematógrafo possibilitou a expansão da exibição de filme em público. Perceba que assistir o filme de forma coletiva, como a gente conhece hoje nas salas de cinema, foi uma grande conquista tecnológica. Outro nome é Georges Méliès. Ele era um ilusionista e transpôs todo esse conhecimento para as telas. É considerado um mágico do cinema. Foi um dos pioneiros na construção de efeitos especiais. Você deve estar se perguntando: ô Larissa, cadê o aplicativo de montagem, minha filha? Cadê a aula de montagem? Mas exercitar o olhar e ter um outro olhar sobre a imagem é muito importante para produzir imagens. Então, agora a gente vai dar uma adiantada no tempo e chegar em 1920. Em 1920, a gente tem uma leva de teóricos, né, soviéticos da montagem. Mas a gente vai se aprofundar nele. Lev Kuleshov. Kuleshov? Veja bem. Kuleshov concebeu, no princípio dos anos 20, uma série de experimentos para demonstrar que a montagem podia gerar emoções e associações
que transcendiam em muito o conteúdo dos planos individuais. Um desses experimentos, posteriormente denominado de efeito Kuleshov, justapunha o mesmo plano do ator a matérias visuais distintos. Era a técnica cinematográfica e não a realidade, portanto, que ocasionava a emoção espectatorial. Agora com vocês, o experimento de Lev Kuleshov. Olhe a relação desses planos e vai pensando quais são as sensações ou sentimentos e relações que eles causam. Então, a partir desse experimento prático, Kuleshov nos apresenta os sentidos, né? Quando a gente vê o homem olhando para o caixão, normalmente as pessoas sentem luto, tristeza. Quando vê o homem olhando para o prato, tem uma sensação, uma conexão de fome. Quando vê o homem olhando para a mulher, tem uma sensação de desejo. Percebeu que as imagens isoladamente podem ter sentidos diferentes, mas que elas sequenciadas criam um outro sentido? Percebeu que o rosto do ator é o mesmo em todas as cenas? Sim, esse rosto é o mesmo. É a mesma expressão. Dando um outro salto no tempo, é importante compreender que a digitalização do cinema foi um elemento importante para a democratização das diversas populações pudessem produzir suas próprias narrativas e formas de produção. Um caso bem interessante de conhecer é Nollywood, a indústria de cinema da Nigéria no continente africano, que diante do contexto social e da tecnologia do VHS no período, expandiu a produção e distribuição dos seus próprios filmes com as suas línguas locais. Mas contando tudo isso para você entender que essa câmera que está no seu celular, na palminha da sua mão, tem muita história para contar. Resumidamente, a dinâmica de uma produção de um vídeo, e no nosso caso um vídeo independente de pequeno porte, é essa, uma ideia. As ideias não vêm do nada, né? Se provoque a olhar ao seu redor, se provoque a expressar o que você sente, o que você pensa, passe para o papel. Aqui os rascunhos são fundamentais, não se preocupe se na primeira escrita não vai ficar legal. E não vai ficar mesmo, quase nunca a primeira escrita é o que fica no final. Por fim, depois da ideia consolidada, planeje. Planeje tudo que vai ser necessário para a gravação. Crie possibilidades para a realização que está nesse planejamento. Então te convido para desenvolver a primeira ideia. Vamos nessa? E lembrando que são 3 planos para o exercício do efeito Kuleshov. Responda com calma. O que você quer dizer? No meu exemplo, eu vou colocar aqui, mesmo um jovem negro trabalhador tem medo da polícia. Como eu vou dizer? Esse como é o que você vê, o que você ouve. Como eu vou dizer? Então, um plano tem o rosto desse homem com reflexo de giroflex. O segundo plano é a rua vazia. E volta para o rosto dele iluminado com o rosto assustado, com o carro da polícia. Percebeu? Esse rascunho foi feito em 2014, no meu curta-metragem Cinzas, que é inspirado no conto homônimo de Davi Nunes. Agora, grave de forma horizontal, ou seja, no formato de TV, de cinema. Fique atento no momento da gravação qual é a sua fonte de luz, né? Se é uma luminária, se é a janela. Para esse exercício, eu recomendo usar o plano médio. O que isso quer dizer? Plano que pega a parte do tronco e a cabeça. O próximo plano com o elemento que vai fazer parte da sua proposta. Pronto. Rumo à edição. Todos os programas de edição possuem elementos básicos de corte e junção de planos. Um elemento fundamental para a edição é o corte seco, ou seja, uma imagem, troca de imagem vai direto para outra, não há fusão ou nenhum outro efeito, entende? Outra coisa é que fica imperceptível, é como se piscasse o olho e você já estaria em outra imagem. Outro detalhe importante são os formatos de tela. O formato de tela da TV é 16:9, essas atuais que a gente está usando.
Porque as TVs de antigamente podemos dizer que era 4x4, que é quase o feed do Instagram. E aí por que eu tô falando isso? Porque no IGTV o formato é 9x16, ou seja, 9, né, a base, por 16. Mas vamos nessa. Por fim, a mensagem que eu deixo é: a arte mesmo é fazer. Abraços e até mais.